Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve, por unanimidade, a absolvição de 4 acusados no caso Evandro, ao reconhecer que as condenações se basearam em provas ilícitas obtidas mediante tortura. Seguindo o voto do relator, ministro Sebastião Reis Júnior, o colegiado negou o recurso do Ministério Público e confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que havia absolvido Davi dos Santos Soares e Oswaldo Marcineiro, estendendo os efeitos à corré Beatriz Cordeiro Abage e aos sucessores de Vicente de Paula Ferreira. O caso Evandro refere-se ao assassinato do menino Evandro Caetano, de 6 anos, em 1992, em Guaratuba, Paraná, investigado sob suspeita de ritual satânico. As confissões dos acusados foram obtidas sob tortura e registradas em áudio e vídeo. Esses registros vieram à tona em 2018, levando à revisão criminal que anulou as condenações. O colegiado da sexta turma concluiu que, com a exclusão das confissões ilegais e das provas derivadas, não restou nenhum elemento que sustentasse a condenação, caracterizando sentença contrária à evidência dos autos, com hipótese do artigo 621-1 do Código de Processo Penal. Também decidiu que é possível estender os efeitos da revisão a corréus cuja situação jurídica seja idêntica, mesmo que a revisão individual não tenha sido conhecida. O acórdão será enviado ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça para apuração de responsabilidades e prevenção de abusos em investigações criminais. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Banco do Brasil deve provar a regularidade de saques contestados em contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público apenas quando realizados diretamente em caixas das agências. Quando o pagamento for feito por crédito em conta ou por folha salarial, cabe ao beneficiário demonstrar que não recebeu os valores. A relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura explicou que a distribuição do ônus da prova segue o artigo 373 do Código de Processo Civil, que prevê que o autor deve provar fatos que constituem o direito e o réu fatos que o extinguem. O Banco do Brasil, embora não seja parte direta da relação entre a União e o beneficiário, é administrador das contas PASEP e responde por eventuais danos. A relatora lembrou que o STJ já reconheceu no tema 1150 que o banco pode ser responsabilizado por saques indevidos com prazo de prescrição de 10 anos. De acordo com a ministra, nos saques feitos em caixa, o banco é responsável direto e deve apresentar prova do pagamento. Já nos pagamentos por folha ou crédito em conta, os documentos como extratos e contra-cheques estão com o beneficiário ou o empregador, cabendo a ele provar que não houve depósito. A inversão do ônus da prova nesse contexto não é aplicável, pois o banco não possui acesso às informações detalhadas desses tipos de pagamento. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1300. Isso significa que agora ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Com essa decisão, os processos sobre o tema que estavam suspensos poderão voltar a tramitar. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é possível ajuizar nova ação para pedir a restituição de juros remuneratórios cobrados sobre tarifas bancárias já declaradas ilegais ou abusivas em processo anterior. Essa decisão foi firmada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1268. Isso significa que agora ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Com a definição da tese, os processos que estavam suspensos aguardando julgamento podem voltar a tramitar. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, baseou-se na eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede reanálise de questões que poderiam ter sido discutidas na ação anterior, mas não foram. Segundo ele, quando se questionam tarifas bancárias ilegais, os juros remuneratórios são automaticamente abrangidos, já que são acessórios das cláusulas contratuais contestadas. Assim, a decisão sobre o principal se estende ao acessório pelo princípio da gravitação jurídica.
O relator também destacou que os juros remuneratórios, ao contrário dos juros moratórios, exigem pedido e decisão expressa. Portanto, se o autor não os incluiu na ação inicial, perde o direito de discutir o tema posteriormente. Para o ministro, essa interpretação garante segurança jurídica, evita a fragmentação de demandas e impede o uso abusivo do direito de ação, o que sobrecarrega o judiciário e compromete a celeridade processual. A decisão, segundo ele, não fere o direito constitucional de acesso à justiça, pois não impede o ajuizamento de ações, mas sim a repetição de pedidos já apreciados. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.